Oi, Gêmeos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa leitura de hoje. Vamos às nossas mensagens para a sua semana, para os seus próximos dias. Estou aqui para ajudar você a encontrar as respostas que você precisa. O que os geminianos precisam saber nesse momento? Vamos começar com uma vibração de 4 de ouros. Signo de Gêmeos, Cavaleiro de Paus. Oi, Cavaleiro de Paus. Esse Cavaleiro de Paus, ele tá andando pra frente, mas tá olhando pra trás. Então, esse pra trás não necessariamente quer olhar pro passado, tá? Mas eu tô sentindo aqui que você não tá sabendo usar uma grande chave que você tem. Vibrações também do 6 de copas. Quais são as respostas de hoje? Quais são os caminhos de hoje? Vamos lá. Rei de ouros. Vocês estão muito olhando pra lá, né, gente? Epa! Louco! Realmente, tem uma coisa muito interessante vindo no caminho de vocês. Tem uma coisa muito interessante para ser vivida no futuro, tá? Então, o seu olhar tá super atento ou tem que ficar atento a algo nesses próximos dias. Mas a gente vai saber mais a respeito, tá bom? Aqui é uma leitura geral. Às vezes a gente não sabe o que a gente vai falar ainda. O tarô vai nos surpreender, vai falar as mensagens aqui. Então, é normal que nem tudo se encaixe na sua vida, tá? Mas se você busca uma leitura particular, tô deixando aqui na descrição o meu contato, viu? Para você trazer seus assuntos, as suas perguntas pra gente abordar. Ô, Gêmeos, o que acontece com esse Cavaleiro de Paus aqui, ó? Duas coisas. Primeiro que eu tô sentindo que você ainda não sabe usar um poder que você tem. Não sei, mas eu tô sentindo que você tem alguma coisa forte nas mãos já, só que você só não tá sabendo usar. Talvez seja por isso que as coisas não estão indo bem, né? Ou de repente por isso que tá paralisado, ou de repente por isso que as coisas não estão funcionando da forma que devia. Porque você não tá sabendo usar o poder que você tem. Então, tem algo que já tá nas mãos, você tem que colocar pra funcionar. Ah, mas isso aqui eu não sei como que se usa, ou de repente, não sei, gente, mas eu tô sentindo que tem uma coisa nas mãos aqui e que vai trazer pra você a estabilidade financeira que você procura. Agora, pensa o seguinte, você tem que criar forma nisso aí que você tem. Vou te dar um exemplo. Tô sentindo que alguns de vocês já trabalham com alguma coisa, ou já tem uma sabedoria para algo, né? Já sabe fazer alguma coisa, já tem conhecimento, já estudou, ou de repente uma oportunidade já foi entregue nas suas mãos e você precisa moldar isso aí. De repente você tá num trabalho, você tá numa profissão que pode te gerar grandes ganhos, mas você não tá sabendo moldar esse trabalho, você não tá sabendo conduzir. Então, a resposta que eu tenho para você é que a área que você está, ela vai te dar a estabilidade que você deseja. Ou melhor, ela pode te dar a estabilidade que você precisa e que você quer. Mas você tem que saber moldar o trabalho que você tem ou a profissão que você tem. E aí, cada um vai agora, né, gente, ver o que essa mensagem tá querendo dizer. Porque o que acontece? Eu tô sentindo que à sua frente existe uma estabilidade financeira. Mas você não tá sabendo como que luta para alcançar essa estabilidade. Então, o que o tarô tá falando a respeito? Você tem que saber manusear o que você tem. Você tem que saber moldar o que você tem nas suas mãos. Nossa, gente. Pois é, porque o Cavaleiro de Paus, o que ele é? Ele é muito ágil. Ele vai em busca. Mas não adianta você ter agilidade, você ter ação, se você não tá sabendo conduzir o que você tem. Então, analisa, vê o que pode ser feito e depois você caminha. Porque não adianta você ficar caminhando e fazendo a mesma coisa e aquilo não tá dando certo. Então precisa parar mesmo, organizar, precisa moldar o que você tem para que seja vendido, para que dê frutos, porque eu tô sentindo que essa profissão vai te dar estabilidade financeira, sim. Agora, essas cartas, elas estão muito assim apontando para algo no futuro. Presta atenção também, alguns de vocês, tá? Que de repente tem alguma coisa que vai sim acontecer, realmente você vai viver isso, mas de repente não é o momento. Ah, eu quero muito que isso dê certo agora, eu quero muito me relacionar com aquela pessoa, quero muito isso agora. Mas você já parou pra pensar que de repente não é o momento? Que de repente é uma coisa que vai dar certo sim, mas é no futuro? E que é importante, de repente, você entender isso
nesse momento, porque senão você não chega a viver aquilo no futuro. Então, vê para quem isso se encaixa. Porque eu tô sentindo que vocês querem e de repente não é o momento, mas é no futuro que vai acontecer. A vida dá muitas voltas, gente, muitas voltas. Presta atenção naquilo que tá te incomodando também agora, que já não tá fazendo muito sentido, porque de repente, isso que já não faz muito sentido, já é um sinal de que é o momento de, partir para algo novo, de recomeçar, né? E de repente você fala assim: "Ah, mas eu tenho muito medo de recomeçar e não dar certo". Mas você já tem uma grande bagagem, não tem como dar errado. Você já tem experiência de vida. Não é mesmo? Você já teve ali os seus problemas, os seus conflitos que você já aprendeu. Você já passou por profissões, você já passou por lugares que te ensinou coisas, pessoas que te ensinou coisas. Então, assim, para recomeçar, você tá preparado sim. Mas é importante você confiar, não é mesmo? E tem mais coisas vindo aqui, gente, porque o que eu sinto? Outra coisa que eu sinto aqui, eu percebo que existe alguém estabilizado, alguém paralisado até pode ser. As coisas começam a se movimentar, mas você de repente não entra no ritmo. Agora, por que será? Porque você tá aqui, eu tô sentindo que existe uma certa estabilidade, ou melhor, não vou falar estabilidade, não posso falar isso, mas existe você sentado, paralisado. Às vezes as coisas começam a andar, mas você volta pro lugar. Talvez não é o seu desejo, né, gente? Talvez não é. Quando você acha que as coisas vão acelerar, que as coisas vão acontecer, volta ao ponto inicial. E isso, de repente, tá te incomodando bastante, porque quando você acha que a coisa vai acontecer, volta a estaca zero. Isso te frustra demais, não é mesmo? Te frustra muito. E interessante porque parece que não é pra ser. Não é pra ser. Porque tem algumas coisas que precisam ser vistas, analisadas por você, tá bom? Então, atenção, porque de repente aquilo que realmente não vai pra frente, quando você pensa que vai engatar, não vai, é porque não é pra ir. Ou porque não é o momento, como o Tarô já disse, que tem coisa aqui que vocês vão viver lá no futuro, né? Ou talvez não é pra ser mesmo, então cada um vai ver aí onde se encaixa, tá? Agora, isso que eu acabei de falar pode ser a respeito de qualquer assunto, por se tratar uma leitura geral, tá bom? Vamos aqui ver vamos analisar esse 7 de paus. Eu tô sentindo que tem alguém contra. Tem alguém que não tá ajudando, tá? De repente, alguns de vocês estão querendo fazer alguma coisa, principalmente questão de justiça, questão de acordo, questão de compra e venda. Tô sentindo que você tá tentando fazer alguma coisa, e na verdade isso não aconteceu, não ocorreu porque tem alguém cercando o caminho. Então analisa, presta atenção, não confie em todo mundo que está envolvido nessa situação, porque tem alguém que está fechando o caminho, tem alguém que não está fazendo aquilo que diz fazer, tá bom? Então atenção, tá, gente? Cuidado com quem vocês estão se abrindo, com quem vocês estão falando, porque de repente você acha que essa pessoa tá te ajudando, né? Porque ela tá ali no meio da coisa toda, de repente você acha que é um aliado, mas não é. Tá apenas fechando o caminho. Vamos analisar esse rei de ouros aqui para ver se tem mais alguma mensagem. Esse rei de espadas, né, gente? Perdão. Porque a gente tem o rei de ouros aqui também na leitura. Então, esse rei de espadas, ele pensa muito, mas a ação dele tá muito pequena. Então, tem alguns de vocês que estão pensando muito sobre algum assunto, mas e a ação? A ação tá muito pequena. O pensamento tá gigante, o sonho tá gigante, o planejamento tá gigante, mas a ação tá pequena. Então, tem alguns de vocês que precisam agir mais. Agora, talvez não esteja agindo porque, de repente, não está totalmente confiante de si mesmo, né? Mas olha, o louco tá aqui na sua leitura. Peraí, eu preciso ter coragem. Às vezes a gente precisa ter coragem do louco, às vezes a gente precisa ser louco mesmo. E deixa que os outros falem que você é louco, que você é isso, que você é aquilo. Você sabe das suas razões, não é mesmo? Porque tem gente que fala, né? Espera o momento certo, né? Faz isso, faz aquilo. Gente, mas eu tô vendo que o pensamento, ele tá gigante, a força mental tá gigante aqui. Você já pensou, já analisou, já planejou e a ação tá pequena. Então, o que é necessário? De repente, abandonar esse planejamento mesmo e simplesmente agir. Às vezes, para dar certo, a gente precisa mais da ação do que do plano, do que do projeto. Então, o louco, ele tá falando que para essa semana, para esses próximos dias,
Entra nessa energia do louco, seja louco, deixe que os outros falem que você é louco. Você quem tem que saber o que é melhor pra você. E você tá pronto, lembra que o tarô já falou que você tá pronto pra alguma coisa? Né? Então você tem um instinto nesse momento que tá gritando e que você precisa ouvir. Isso é um fato que eu tô sentindo na sua leitura também. Agora, é interessante, sabe? Porque eu consigo ver que tem mais um assunto aqui, ó. Tem alguma coisa que te oferece, vou dizer assim, tem alguma história, algum tema, algum assunto da sua vida que te oferece coisas boas, mas não é o que você quer. Isso aqui pode ser uma pessoa, um relacionamento amoroso, mas às vezes pode ser até um trabalho, né? Uma vida que você tá tendo. De repente, esse trabalho, esse relacionamento tá te dando coisas boas, mas de repente não é o que você quer. Né? Então, por isso que tem o louco aqui na frente. Peraí, eu preciso realmente entender o que meu instinto me diz e fazer o que eu tenho vontade, né, gente? Esse rei de ouros aqui, hein? Vamos analisar esse rei de ouros? Gente, o rei de ouros está conquistando aqui uma vida financeira, uma vida material muito agradável. Olha aqui. Muito agradável. E a gente, às vezes, é muito, vou dizer assim, muito teimoso. Né? A gente é muito teimoso às vezes na vida. A gente teima, a gente custa entender para onde o universo quer nos conduzir. E o que é que eu consigo sentir aqui? Uma forte vibração de estabilidade financeira, de prosperidade, de riqueza. Eu consigo sentir isso aqui. Né? Mas de repente você está achando que essa riqueza vai vir de um certo caminho, de um certo lugar. E não é. Não é. De repente é para outra direção mesmo. Nossa, esse louco, ele tá dominando muito a energia. Muito mesmo. Porque o louco, ele simplesmente caminha. Ele quer o quê? Se aventurar. Ele não tem medo. Não tem medo, ele quer simplesmente avançar. Então esse é seu espírito interno nesse momento, tá? Esse é o seu espírito interno. Aquele que tá falando assim, vamos embora, não tenha medo, vamos lá. Só que a sua vida material pesa, as suas ações pesam, a sua mente pesa nesse momento, então ela fica às vezes jogando contra. Então, qual que é o conselho-chave para a semana ou para o seu assunto aí? Entra no espírito do louco. Ouça aquilo que você está tendo medo de fazer. Ouça aquilo que o seu espírito está te dizendo, porque o louco é o aventureiro. Então, a sua alma, que é aquela que não tem medo, ela está dizendo alguma coisa. Mas o seu ego, né? Vamos dizer assim, a sua vida hoje tá te prendendo, né? Então a ilusão tá te prendendo, porque na verdade, gente, a vida material é uma ilusão, não é a sua verdade, não é aqui que você vai ficar para sempre, né? A sua mente também te engana, porque tem muito a ver com o ego, né? A vida social também engana, porque as pessoas acham que a gente tem que fazer aquilo que a sociedade quer. E não, aqui é para você se desprender das ilusões e seguir o que a sua alma está te dizendo, aquilo que o seu instinto te diz. Né? Então, é prestar atenção mesmo na sua essência, sem pensamento, sem ação, sem vida social, sem vida material, sem ilusões. Talvez seja difícil e confuso, mas para quem precisa dessa mensagem, ela vai chegar aí. Não é mesmo? Se você gostou, se você ficou comigo aqui até o final do vídeo, é porque você gostou. Então deixa aqui nos comentários e deixa seu like também, que é importante para eu saber se realmente você gostou. Namastê e até o nosso próximo encontro.